Hoje nós voltamos para a nossa série Igreja do Jeito de Deus, baseado em Tito. Então, Tito capítulo 2. Só lembrando aos irmãos que a carta de Tito foi escrita pelo apóstolo Paulo quando Tito foi deixado na ilha de Creta para dar continuidade ao trabalho de uma igreja recém-plantada pelo apóstolo Paulo ou por sua equipe ministerial. E Tito foi deixado lá na igreja com o intuito de colocar as coisas em ordem, de acordo com o capítulo 1, versículo 11. A ideia era organizar aquele trabalho, organizar a igreja. E nesse processo de organização da igreja em Creta, Tito deveria seguir uma lista de itens essenciais que deveria buscar para uma igreja do jeito que Deus quer. É por isso que a gente tirou daí o tema Igreja do Jeito de Deus. Então a primeira coisa que Tito ia fazer quando fosse organizar a igreja era estabelecer uma liderança bíblica, uma liderança fiel à palavra de Deus. Por isso que Paulo diz, capítulo 1, versículo 5 em diante, que é indispensável que o bispo, que o presbítero seja irrepreensível. Vocês lembram, né? Então a gente focalizou muito nesse aspecto que o apóstolo Paulo, a Bíblia, a palavra de Deus aqui, não foca naquilo que o pastor deve fazer quando ele chegar na igreja. Mas, em primeiro lugar, e essencial, no que ele deve ser. Qual o caráter de um pastor para a igreja local? Então é indispensável que ele seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que crie filhos que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. É indispensável que ele seja irrepreensível em seu caráter, né? Que ele seja irrepreensível como despenseiro de Deus, que ele não seja arrogante, que ele não seja violento, que ele não seja dado ao vinho. Então, depois de falar sobre as características indispensáveis de um pastor, ou dos pastores, Paulo fala sobre o perigo dos falsos mestres. E essa é a razão de a igreja ter líderes centrados em Deus, que tem um caráter aprovado. Por quê? A linha de frente de batalha de uma igreja é a liderança. Batalha contra os falsos ensinos. Então o líder precisa ser irrepreensível para combater os falsos ensinos. E no capítulo 2, estamos falando aí sobre discipulado. A gente começou a falar disso na semana, aliás, no último fim de semana de abril, estamos retornando hoje. Nosso tema, baseado aqui em Tito capítulo 2, versículo 1, nosso tema é Homens discipulando com a vida. Então vamos ler Tito capítulo 2, versículo 2. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Até aí. Hoje, estou tentando economizar o tempo hoje, mas também procurar explorar bem esse versículo aqui. Homens discipulando com a vida. Alguns estudos têm evidenciado o quanto a ausência de um genitor, né, de um pai, e o quanto a inexistência de uma relação harmoniosa entre pai e filho na adolescência pode se considerar um fator de risco para o desenvolvimento psicológico, cognitivo e até mesmo social de jovens e adolescentes. Filhos que crescem sem os pais, sem o genitor ou pai, ou que não têm uma relação harmoniosa com o pai, tendem a ter problemas psicológicos, cognitivos ou até mesmo sociais. Algumas pessoas em nossa época
consideram desnecessária a figura paterna para o desenvolvimento normal de uma criança. Mas essa é uma realidade que não é constatada em muitos estudos. Em 2010, uma pesquisa feita em Belo Horizonte mostrou uma correlação entre a criminalidade na adolescência e o abandono parental. Em 2018, um grupo de 20 pesquisadores publicou um relatório sobre a reincidência infracional dos adolescentes no estado de São Paulo. Quem quiser procurar, o título do relatório desses 20 pesquisadores, o título é assim: Aí eu voltei para o CORRE. Estudo da reincidência infracional do adolescente no estado de São Paulo. Então, há muitas coisas que são apontadas lá nesse relatório. Dentre as coisas que foram observadas pelos pesquisadores, é que apenas 17% daqueles jovens que estavam internados por atos infracionais, né? Que adolescente não comete crime, né? É isso? Comete atos infracionais. Até os 17 anos e 11 meses e 30 dias. Por aí, você fazer conta. Não sou bom em geografia. Mas apenas 17% daqueles jovens e adolescentes internados moravam com seus pais biológicos antes da internação. Então, um número pequeno aí de jovens que tinham a presença paterna em casa. No caso específico, um jovem infrator chamado Thomas, de 18 anos, ele passou a ter conversas longas com seu pai durante as visitas no centro socioeducativo, porque era uma coisa que eles não tinham antes. Então, Thomas e seu pai não tinham um bom relacionamento antes de ele ser internado, o preso no caso, né? Antes dele ser internado no centro socioeducativo. Então, nós temos ali, na figura de Thomas, né, que é um dos exemplos citados, a importância da figura paterna ou da figura familiar no processo de ressocialização de um adolescente, de um jovem. Mas muitos não têm isso. Uma figura familiar, especialmente do genitor, próximo para dar esse tipo de suporte. Mas a pesquisa mostrou que, em geral, a figura materna, a figura da mãe, tem sido a principal motivação dos jovens para abandonar essas práticas infracionais. Então, muitos jovens adolescentes pesquisados disseram que a motivação para sair desse mundo das drogas, do crime, enfim, é a mãe. São suas mães. Mas a ausência da figura paterna tem impactos negativos sobre o adolescente. O pastor Guilherme de Carvalho escreveu sobre isso, ele escreveu: o fato de que a paternidade saudável segue recebendo pouquíssima atenção por nossa inteligência local e nossas políticas públicas é inexplicável. E, de fato, aparentemente, há pouco interesse do poder público em campanhas que focalizam a importância de uma paternidade saudável nas famílias. Você não vê muito sobre isso. Você vê campanhas sobre gravidez, você vê campanhas sobre maternidade, mas você não é muito comum você ver campanhas, pode até ter, mas não é muito comum você ver campanhas que falam sobre a importância da paternidade, uma paternidade saudável no lar. Mas esse é um fator que precisa ser discutido como política pública no Brasil. Mas sabemos que não é do interesse. Eu falo aqui da paternidade para destacar um problema, que é o problema da ausência da figura masculina em casa. E, ao falar sobre isso, vale esse parêntese, eu não estou também dizendo que essas pesquisas mostram que uma família onde não tem uma presença de um pai, as coisas vão desencaminhar, não é isso. Esse não é o ponto. Mas a ausência da figura paterna acaba contribuindo, sendo um fator que contribui também, dentre vários, né, que contribui para muitos jovens e adolescentes se desvirtuarem no seu caminho. Seja a ausência ou a presença de um pai ausente. Certo? Há pais que são ausentes, mesmo estando presentes. Vocês entendem o que eu quero dizer. A questão é que os referenciais masculinos que os rapazes, inclusive na igreja, têm,
Desculpe, isso traz impacto, tudo isso que eu estou falando traz impactos, inclusive, não só na sociedade, mas também na igreja. Os referenciais masculinos que os rapazes muitas vezes têm na igreja são, na verdade, pouquíssimos, né? Há pouquíssimos referenciais que você possa dizer assim, eu quero ser esse tipo de homem lá no futuro. Não é que nós não tenhamos homens na igreja, mas poucos estão interessados em discipular de uma forma intencional os mais jovens. Essa é a questão. Há homens na igreja, mas poucos são aqueles que, e eu uso essa palavra direta, e ela já disse que é uma palavra da moda, poucos são os homens que intencionalmente procuram forjar o caráter de outros mais novos. E isso é um reflexo de uma masculinidade ausente no mundo, onde os homens não querem impactar a vida dos mais novos. Em nossa série aqui, Igreja do Jeito de Deus, nós temos enfatizado aqui no capítulo 2, que o foco do apóstolo Paulo é o discipulado da igreja. Embora o ministério da palavra seja uma tarefa pastoral, o ministério da palavra não é uma tarefa exclusivamente do pastor. O ministério da palavra não é uma tarefa do pastor. No capítulo 2, versículo 1, Paulo diz para Timóteo: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E logo em seguida ele vai dar orientações aos idosos, aos homens mais velhos, às mulheres mais velhas, às moças, aos rapazes, aos servos, e aí em diante, as famílias, né? É um discipulado multigeracional dentro da igreja. Todo mundo discipula todo mundo. Todo mundo é discipulado na igreja. Então, o foco do apóstolo Paulo para Timóteo é: fala o que convém à sã doutrina, aquilo que é saudável e que vem das Escrituras. Mas como é que o pastor faz isso? Ele pode fazer isso do jeito que eu estou fazendo agora, do púlpito da igreja. Mas no dia a dia da vida da igreja, como é que isso vai ser colocado em prática, exemplificado? Como é que nós vamos ser moldados diariamente? Então, entra aí o aspecto da igreja sendo, usando essa fala da sã doutrina uns aos outros. Falar a sã doutrina significa ir além das pregações de domingo, no engajamento de cada membro em ajudar uns aos outros a viverem um cristianismo saudável. E o apóstolo Paulo estabelece que o discipulado efetivo na igreja é realizado de duas maneiras. Eu acho que vocês lembram. Eu falei na última pregação. Mas vocês lembram, né? Tá bom, eu vou lembrar vocês. Paulo diz que o discipulado deve ser mimético, quer dizer, ele vem pelo exemplo. Nós discipulamos pessoas através do nosso exemplo. E também ele é intencional. E a ideia de intencional é que nós fazemos o que fazemos porque temos um motivo para isso. Então, os homens idosos, que é o foco do apóstolo Paulo aqui do versículo 2, eles devem ser, agir, fazer, dentre as razões porque ele está ajudando a moldar o caráter de outros mais novos. Então, pensando nisso, o versículo 2 inicia esse tópico aqui de discipulado, falando aos mais velhos para serem melhores seguidores de Cristo, e com isso, inevitavelmente, eles vão ser exemplos para os demais homens, especialmente os mais novos. Então, o que é que Deus espera de homens mais velhos? É o que Paulo vai falar aqui. Primeiro, note que Paulo fala: quanto aos homens idosos, e essa expressão homens idosos é a palavra presbíteros, que a gente já falou sobre isso no capítulo 1, versículo 5, né? Da palavra presbítero, mas aqui a palavra presbítero não é mais o título que é direcionado ao pastor da igreja, mas presbítero aqui significa o ancião, o homem velho, e claramente Paulo está destacando os idosos da igreja. Mas, veja bem, essa palavra aqui não é só para os idosos, de acordo com a legislação aqui. O idoso é idoso a partir de quantos anos?
60, né? Considerado idoso. Mas o apóstolo Paulo não está dizendo, ó, quando você tiver 60 anos, então seja desse jeito. Não é isso. O que é que nós temos que colocar em mente? É que se você, homem, é mais velho que algum outro homem, você deve tomar essas características para você. Se você é mais velho do que alguém, coloque essas características como uma característica que você deve ter. Então, eu acredito que o que está em vista aqui é tanto o caráter dos homens mais velhos, quer dizer, que tipo de homem eu devo ser, mas também a importância do caráter desses homens, ou seja, que tipo de exemplo eu devo ser. Então, o que eu devo ser e como eu devo utilizar o que eu sou para ilustrar o discipulado para outras pessoas. De outra maneira, como eu posso, através da minha vida saudável, madura, instruir com o meu exemplo para os mais jovens? Então é isso que Paulo está falando. O fato de Paulo dar esses destaques aqui, meus irmãos, também indica que tais qualidades não surgem em nossas vidas com o tempo. Algumas pessoas acham que é só o tempo passar que isso vai fazer com que eu me torne uma pessoa experiente, experimentada da vida. É só o tempo passar que eu vou me tornar uma pessoa sábia. Na Bíblia, espera-se que uma pessoa idosa, que tenha as cãs, os cabelos brancos, ela seja uma pessoa sábia, porque é isso que se espera, com o passar do tempo, com as experiências que a gente vai vivendo, é isso que se espera, normalmente, que nós nos tornemos pessoas sábias. Mas a gente sabe que nem todo mundo se torna idoso sábio. Isso é um fato. Ou você não conhece idosos que não são sábios? Eu conheço. E sábio não é que não é inteligente. Eu conheço muitas pessoas que são inteligentes. Mas pessoas que não trazem um bom conselho, que não têm um estilo de vida que vale a pena seguir como exemplo, e principalmente que não imitam o Senhor Jesus. Então, o fato de Paulo dar esses destaques aqui implica em dizer que tais qualidades não surgem em nossas vidas com o tempo. Nós precisamos nos apegar a essas qualidades, a essas características. Então, o que Deus espera dos homens mais velhos? Que características eles devem ser e exemplificar? O que é que eu devo ser? E com isso eu devo ilustrar o discipulado para outras pessoas. Em primeiro lugar, temperança. Paulo diz que os homens idosos deles devem ser temperantes. A palavra temperança inclusive uma versão vai dizer que os homens idosos devem ser temperados. A palavra temperança é uma característica que é indispensável para os pastores, de acordo com as Escrituras também. Paulo diz isso em 1 Timóteo. E também que se espera das mulheres. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 11, diz que as mulheres devem ser temperantes. Temperança diz respeito à sobriedade, o autocontrole. Essa sobriedade tem relação com a abstinência de vinho, seja uma abstinência total ou o uso moderado do vinho. É a ideia de temperança, ter o controle. Porque você sabe que quando uma pessoa é dada ao vinho, qual é a situação dessa pessoa? Ela não tem controle de si mesma. Ela é controlada pelo vinho, ou ela é descontrolada pelo vinho, digamos assim. Então o vinho é que assume o controle da pessoa. A bebida toma o controle da pessoa. Então, Paulo está falando isso aqui, literalmente, né? Tem a ver com o vinho. Ele já disse que os pastores eles não devem ser dados ao vinho. Então, agora eu estou falando com um grupo de pessoas aqui que provavelmente não tomam vinho ou nenhuma bebida e não se embriagam. Eu imagino. Certo? Mas há implicações que vão além da bebida, do uso da bebida. Tem a ver com todos os gostos e hábitos que o homem tem.
E ele não deve ser controlado por eles. O homem que pensa, por exemplo, em se aposentar. Eu quero me aposentar para viver imerso no entretenimento, para ser levado pelos prazeres. Ele quer ser uma pessoa que não controla o que ele faz, não controla o seu coração, mas ele quer simplesmente ser controlado pelo entretenimento, pelas novidades, pela coisa boa que eu vou ter se eu me aposentar logo. Pastor John Piper faz muitas exortações sobre isso, sobre o cuidado que nós devemos ter com o desejo pela aposentadoria. Não que seja ruim, certo? Não há um problema na aposentadoria, amém? Ok, Deus abençoe seu INSS aí. A questão não é essa, a questão é o que eu estou planejando com isso. Eu quero me aposentar para me deleitar, para levantar as pernas para o alto, e aí os outros mais jovens que toquem o barco para frente. Eu quero só curtir a minha aposentadoria, eu quero todo dia fazer uma coisa diferente. E há pessoas que pensam na aposentadoria nesses termos. Paulo diz que os homens mais velhos devem ser temperantes, ter autocontrole, não ser controlado pelos seus impulsos, não ser controlado pelo seu desejo, pelo entretenimento, pelo prazer. Então, uma pessoa temperante, ela não é levada por outras coisas, ela controla o seu próprio coração. Né? E uma característica dos homens de Creta, vocês lembram? O poeta Epimênides diz que os cretenses eram ventres preguiçosos. É uma característica do mundo da época. A característica do mundo da nossa época é justamente fazer o que o coração deseja. Né? E os homens idosos, os homens mais velhos, e nós estamos falando só sobre idosos, mas homens mais velhos devem ser temperantes. Segundo lugar, uma outra característica que nós devemos buscar ser e ter é a respeitabilidade. Homens mais velhos devem ser respeitáveis. Na NVI vai dizer dignos de respeito, né? Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, quer dizer, dignos de respeito. Ser venerado pelo caráter. Nas culturas orientais, eu lembro aqui de China e Japão, eu acho que nas Coreias também, a velhice é sinônimo de sabedoria. E cuidar bem e reverenciar os idosos são valores que são cultuados por causa dos sacrifícios que foram feitos pelos mais velhos, pela família, no passado. Então, eles são muito respeitados, honrados e reverenciados. E existe, obviamente, uma filosofia por trás disso, né? Alguns chamam o confucionismo de religião, mas o confucionismo, que foi criado por Confúcio, né? Que às vezes era um pouco confuso, mas confucionismo, entendido por alguns como religião, na verdade era uma filosofia de vida, um modo de viver. E uma das bases do confucionismo é justamente a reverência, a veneração aos antepassados. E a reverência aos idosos, obviamente, logicamente, vai levar à veneração aos antepassados. Né? Então, quando o idoso se vai, a veneração vai continuar agora de outra maneira. Parece mesmo uma religião. Né? Do ponto de vista cristão, os cabelos brancos são uma honra para quem andou em justiça. Provérbios 16, versículo 31, vai dizer que as cãs, elas são uma coroa de honra para aqueles que andaram no caminho da justiça. Ou seja, alguém pode se tornar mais velho, mas não necessariamente ser uma pessoa respeitável, digna de respeito. Por quê? Não basta ter cabelos brancos. É necessário buscar e andar nos caminhos do Senhor. Os homens mais novos devem aprender a seguir o exemplo dos mais velhos.
Mas para isso é necessário que os mais velhos tenham um caráter que seja digno de inspiração para outros. Que seja digno de respeito de outros. E os mais velhos devem viver de tal modo que os rapazes olhem para ele e digam: é esse o tipo de homem que eu quero ser. Esse é o tipo de marido que eu quero ser. Esse é o tipo de avô que eu quero ser. Esse é o tipo de servo de Deus que eu quero ser. É digno de respeito. Então nós precisamos desenvolver um caráter respeitoso, honroso, digno de as pessoas olharem para nós e dizer: eu quero ser assim. Outra característica é a sensatez, o autocontrole. Lembra que autocontrole é uma palavra que se repete muito aqui nessa carta, de outras maneiras, né? Temperança é autocontrole também. Sensatez é autocontrole. Sobriedade é autocontrole. Então é uma palavra que se repete muito aqui nessa carta, tanto no capítulo 1 quanto aqui no capítulo 2. Mas Paulo diz que os homens mais velhos devem ser sensatos, que tenham uma mente saudável, uma mente equilibrada, autocontrolada. E a ideia aqui é que uma pessoa sensata, ela freia os seus desejos e os seus impulsos. Algumas características que normalmente a gente vê na juventude hoje são os jovens, de um modo geral, tá? Os jovens, de um modo geral, são precipitados. Você vê isso nos jovens e adolescentes? São precipitados, não têm paciência, são precipitados. De um modo geral, vou dizer de novo, de um modo geral. Não, pastor, mas eu não sou assim. Tá, não estou falando de você, estou falando de um modo geral. Tá bom? Amém? Quem recebe essa palavra? Então, são precipitados, imprudentes. Jovens são imprudentes? Jovens e adolescentes? Sim, acontece. Tá bom? Impulsivos. Acontece? Algumas palavras até aqui são sinônimos, né? A temeridade, que é aquela ousadia excessiva. Acontece também. E há muitas outras características relacionadas aqui ao controle, ou à falta de controle. E o autocontrole deve ser uma virtude cultivada pelos jovens cristãos. Mas os mais velhos devem ilustrar isso com as suas vidas. O que é ser uma pessoa com autocontrole? Homens mais velhos devem aprender a controlar os seus desejos e agir de um modo equilibrado. Eu lembro que, quando eu estudava na escola, eu era um pouco acanhado, né? Eu sempre gostei de jogar bola. Sempre. Só que na escola eu era um pouco acanhado. E eu não sei. Tem alguma coisa assim. Eu era o gaiatinho da sala. Então eu era popular na minha sala. Eu era popular. Mas fora da sala, popular na minha sala, não posso nem chamar isso de popular. Mas fora da sala eu era meio acanhado com os demais. Eu era um rapaz problemático. Assim, não problemático de dizer assim que eu era ruim, mas eu não dei trabalho à minha mãe, não. Mas eu não era um jovem que estudava. Esse é o ponto. Mas enfim, eu era um pouco acanhado. Aí com o tempo, fui passando de série, né? Oitava, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano do ensino médio. Quem eram os maiores da escola? Era nós. No terceiro ano do ensino médio, irmãos, eu joguei o interclasse. Me empolguei, fui para a final. Perdemos para o oitavo ano, eu acho, nono ano. Terceiro ano. Mas eu joguei bem, feliz demais. Estava realizado. Eu me sentia popular, porque agora eu estava entre os mais velhos da escola toda. Né? Eu já não estava mais nem aí com o que os outros pensavam sobre mim. Eu já estava ali, mais para frente. É interessante que eu li algo sobre as pessoas mais velhas. Com o tempo, isso acontece com todo mundo. A gente vai se desvencilhando das imagens que a gente tem sobre os outros, que os outros pensam sobre nós.
E algumas pessoas idosas, elas se tornam ranzinzas justamente por isso. Não se importa mais com o que os outros pensam e dá uma resposta na lata, tome. Né? Histórias de seu Lunga são replicadas aí por muitas pessoas mais velhas, né? E algumas pessoas dizem assim, é porque é mais velha. Não é isso. Veja, isso acontece à medida que a gente vai ficando mais velho. Isso acontece com todo mundo de alguma forma. E isso pode nos levar a um certo desequilíbrio. Agir sem pensar, agir de uma maneira insensata. Porque agora eu sou mais velho do que você, quem manda no pedaço sou eu tenho autoridade aqui. Você não viu o pastor falando que tem que me respeitar? Né? E as pessoas mais velhas, os homens mais velhos especialmente, devem aprender a controlar os seus desejos e agir de uma maneira equilibrada. Pensar como agir. Porque as características dos mais jovens é a precipitação, a imprudência, o descontrole. E nós temos que ser os seus professores com o nosso estilo de vida prudente, autocontrolada, centrada, equilibrada. É verdade que algumas pessoas, alguns homens, quando se casam, querem continuar mantendo mesmo padrão de vida que tinha antes. Jogar videogame até umas horas, né? Até porque agora tem sua própria casa, sua própria TV, seu computador, e agora joga até umas horas. Vai trabalhar mais doido para chegar em casa que é para ver seu jogo, fazer suas coisas, só coisas que envolvem entretenimento. Mas a gente tem que aprender a crescer. E uma das coisas que a gente deve seguir aqui, conforme o apóstolo Paulo, é ter esse autocontrole na nossa vida, para que isso também cause impacto na vida de outras pessoas. Isso começa em casa, isso vai para a sociedade, isso vai para a igreja. E por último, Paulo fala da fé, amor e constância fortes. Eu vou ler novamente o versículo 2, ele diz: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Então, Paulo usa a expressão sadios na fé, no amor e na constância. Sadio quer dizer saudável. E ele disse no versículo 1, para Tito, né? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Sã doutrina, está falando de uma doutrina saudável. E está dizendo que os homens mais velhos devem ter um estilo de vida saudável, sadio, na fé, no amor e na constância. A ideia aqui é que os homens mais velhos devem buscar uma vida que seja espiritualmente saudável. Isso implica em que eles devem crescer na fé. Ou seja, à medida que você vai se desenvolvendo, crescendo, envelhecendo, isso implica em quê? Que você deve crescer também, envelhecer. Você deve crescer, você não parou de crescer. Eu sei que a gente para de crescer com qual idade? A Olivia não parou, meu Deus. Ela tem 10 anos e está do tamanho de Elaine, 1,60. Eu disse, desculpe, mas está do tamanho de Elaine. Mas para de crescer com que idade, mais ou menos? Uns 15, é? É mais? Depende de muitos fatores. Então, vamos lá. Você para de crescer em determinada idade. Vamos colocar aqui 20. Para de crescer aos 20. E aí começa um processo de envelhecimento. Algumas pessoas acham que com os anos vão passando, você não tem nada, você não precisa aprender mais nada, não precisa desenvolver mais nada. Agora é só descansar, porque já estou envelhecendo. E a ideia aqui é que uma espiritualidade saudável para os homens maduros envolve crescer na fé. Ser sadio na fé envolve
desenvolver a nossa fé, nossa espiritualidade. Quer dizer, nós paramos de crescer fisicamente, mas nós devemos continuar crescendo espiritualmente. Também diz que nós devemos ser mais amorosos, sadios na fé, sadios no amor. Ao invés de ser uma pessoa mais ranzinza e ríspida, eu devo desenvolver mais o quê? Amor pelos outros. Quem é pai, sabe que pai e mãe, sabe que de vez em quando a gente é impaciente com os filhos. Eu não digo impaciência quando o filho está fazendo coisa errada, mas é quando o filho faz muitas perguntas. Aí Josias está na fase agora, né? Pai, por quê? O que é isso? Como assim? Não sei o quê. E às vezes dá vontade de dizer, sai daqui. Oxi. Eu não já te respondi. Né? Mas pensa aí se eu responder isso para o menino. Ele vai dizer, oxe, pai. Ele não vai dizer, oxe, pai, eu conheço Josias. Ele vai, não acredito, meu pai me odeia. Mas, eu devo fazer o quê? Controlar aquele sentimento e agir com amor. Até porque é uma criança, está aprendendo. E eu tenho que ensinar. Então, aplique isso à sua idade. Você tem o quê? 40, 50, 60, 70 anos? E aí tem um jovem que está lá só dando cabeçada na parede, com as suas ações, com suas atitudes. Aí você diz, olha, as pestes. Esse jovem de hoje é tudo esculhambado, olha os crentes. São as pestes. Aí você desenvolve amor, entendendo o quê? É um juvenil. Está aprendendo, está dando cabeçada na parede. Antigamente era eu fazendo a mesma coisa. E aí, amorosamente, você ajuda a cuidar daquela pessoa. Cuida daquele ser juvenil. E outra coisa que Paulo diz é que nós devemos ser constantes, ser sadios na constância. Devemos ser perseverantes. Numa era em que os jovens se desesperam por qualquer coisa. Nós, homens mais velhos, precisamos ser constantes, ensinar os mais novos a ter perseverança. E a gente não pode ser o tipo de homem que desiste de qualquer coisa. Qualquer coisinha, os homens mais velhos, o que o padre estava falando, né, a pessoa não passou na prova. Eu não passei na prova, eu vou morrer. Aí o padre disse, estude de novo. Não desista não, estude. Padre abençoado. Só falta se converter. Então, numa era em que os jovens se desesperam por qualquer coisa, desistem com facilidade, homens cristãos maduros precisam ser pessoas constantes, perseverantes. E aqui nós temos uma demonstração de que uma boa aposentadoria deve levar homens de Deus a serem mais intencionais em ser e fazer discípulos por meio do seu caráter. Por meio de um caráter que é semelhante ao de Cristo. Tem uma coisa aqui que é muito importante, né? A gente vai falar aqui das nossas aplicações, mas algumas pessoas, com a ideia de alcançar a nova geração, têm feito igreja para jovens. E é como se fosse uma igreja assim, tem uns nichos, né? Igual tem no marketing, nas empresas. Tem um público-alvo, né? A gente aprende aqui que o público-alvo da igreja são todas as gerações. A igreja não é feita para jovem, não é feita para velho, não é feita para adolescente, nem para criança. A igreja é para todas as gerações. É multigeracional. O culto deve ter a linguagem, não dos jovens, nem dos mais velhos, nem das crianças, mas multigeracional, de todas as gerações. Né? Isso é essa igreja.
Então, para a gente refletir, homens mais velhos devem continuar buscando uma maturidade saudável. Primeira coisa que a gente aprende aqui. Homens mais velhos devem continuar buscando uma maturidade saudável. Eu não estou dizendo que tudo que você faz, você deve assim, eita, eu vou ter cuidado nisso aqui porque eu preciso ser exemplo para os outros. Não. Ser exemplo vai ser natural se você mantiver um caráter santo e piedoso. Isso vai ser natural. Porque senão nós vamos entrar no campo da hipocrisia, da falsidade, do artista. Diante dos outros, ele é de um jeito, porque precisa ser daquele jeito. Mas fora daquele ambiente, ele é de outro jeito, porque não precisa ser daquele jeito. Então, quando eu estiver perto de Natan, eu falo de um jeito bem espiritual. Mas quando eu estiver longe dele, eu falo de um jeito totalmente pecaminoso. Porque eu quero que Natan siga meu exemplo. Veja, o discipulado não é assim, não é falsificado. O discipulado, ele deve ser genuíno. Então, homens mais velhos devem continuar buscando maturidade espiritual. Segundo lugar, homens maduros devem ser referenciais para os mais jovens. Devem ser. E aí eu chamo a nossa atenção, a atenção dos homens, né? O que é que os mais jovens têm aprendido da sua vida? Quando os mais jovens olham para a sua vida, eles têm aprendido o que sobre você? Que tipo de discípulo de Jesus tem sido você para os outros mais jovens? E por último, homens mais novos devem buscar nos mais velhos exemplos de vida que refletem Cristo. Então, os homens mais jovens, eu estou falando dos rapazes, dos homens casados aqui há menos tempo que outros, procure imitar aqueles que têm imitado o Senhor Jesus. E que o Senhor possa nos ajudar a desenvolvermos na igreja esse discipulado entre os homens, discipulado com a própria vida. Amém? Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Nos ajude, Deus, a cultivarmos essas qualidades, espelhando, Deus, no nosso dia a dia, a vida do Senhor Jesus. Que o Teu Espírito Santo nos guie, nos dê a graça, Deus, de sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Especialmente, Deus, para que outras pessoas possam ver em nossas vidas o retrato do Evangelho. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.